Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, esse nosso bate-papo sobre carreira, sobre caminho profissional, que a gente tenta trazer aqui profissionais experientes ou profissionais que estão começando, porque na verdade o objetivo do Somos Mais Que Um é falar com 3 públicos diferentes. Daqui a pouco eu vou te chamar aqui, Ana Clara, te apresentar. O Somos Mais Que Um nasceu como podcast para conversar com profissionais que estão escolhendo, nem profissionais, jovens que estão escolhendo a sua carreira, estão escolhendo o seu caminho. Ele nasceu muito por causa do meu filho, que está com 17 anos, eu estou tentando ajudá-lo nessa decisão. Também falar com profissionais que estão ali no meio da carreira, tentando se reposicionar na carreira, e profissionais da minha idade, né, que já estão pensando na aposentadoria, mas ainda tem mais uns belos 20 anos pela frente de trabalho e que precisam constantemente se repensar. E eu sempre trago aqui profissionais com muitas experiências diferentes, e experiência não tem a ver com idade, né? Às vezes a gente tem pessoas novas que têm muitas experiências. E é o caso, né, da Ana Clara, que eu vou falar com ela aqui hoje, que é uma profissional jovem, mas que vai nos falar de um assunto fundamental, que é esse choque de gerações. Geração Z, geração Y, gerações todas que estão no mercado de trabalho. Então, seja bem-vinda, obrigado pelo seu tempo de vir aqui num sábado. Eu sei como é difícil, né? Mas vir aqui num sábado conversar com a gente. E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua carreira, né? De como você chegou até aqui, para que eu vou pegando uns ganchos aí nas coisas que você for falando. Combinado, viu? Muito obrigado pelo seu convite, Fabiano. Fiquei muito feliz, né? Vim de Franca para cá hoje, né? Nessa terrinha na Califórnia brasileira, né? Hoje não tá tão quente, né? Tá mais friozinho, tá um clima gostoso, né? Gostoso. Graças a Deus, porque olha, teve dia que eu vim aqui, tava um calor que só por Deus. Bom, fico muito feliz de você ter me convidado para esse bate-papo. Eu acredito que é muito importante a gente fazer essas trocas geracionais, né? Trazer o ponto de vista de outras gerações, porque igual que a gente está conversando aqui, realmente a geração Z está passando por alguns desafios, algumas questões, e a gente precisa colocar isso em pauta também, pelo lado de vista da geração Z, né? Porque a gente às vezes tem essa questão de falar do porquê que está acontecendo isso, o que está incomodando, mas a gente não entende o porquê que isso está acontecendo, e hoje a gente vai conversar bastante sobre isso, né? A gente não enxerga o outro lado, né? Esse é um grande problema das empresas, mas na verdade é um grande problema da nossa sociedade, a gente não ouve o outro. E hoje o que eu mais ouço, mas eu ainda quero que você conte a sua história, tá? O que eu mais ouço dos profissionais, né? Eu dou consultoria para empresas, dou aula à noite em faculdade e também estou aqui no podcast. E sempre o que eu ouço? Essa geração não quer trabalhar, essa geração não quer nada com nada. Eu falo, gente, pensa assim, você está na sua carreira, você está com 40 anos, 50 anos, você tem filho, você já passou por várias empresas, essa pessoa está entrando no mercado de trabalho agora, a vida dela está num outro ciclo completamente diferente, e mais do que isso, mais importante, vem de um momento cultural da sociedade completamente diferente. Mas antes disso, eu queria que você contasse um pouco sua carreira. Eu gosto de história, eu gosto de caos. Com certeza, que bom. Então vamos conversar bastante sobre isso, tá? Mas já me apresentando, tenho 26 anos, eu sou de Franca, nascida e criada, né? Trabalho desde os meus 16 anos, então esse ano já vai fazer 10 anos que eu tô aí no mercado, bem recente, mas a gente tem um pouquinho de história para contar, né? Já trabalhei em diferentes áreas, área administrativa, comercial, de RH, enfim. Trabalhei um pouco dentro da minha área de formação, que é o serviço social. Quando eu estava trabalhando como jovem aprendiz no meu primeiro emprego, eu estava prestando vestibular ao mesmo tempo, e eu consegui entrar numa universidade pública, o que foi muito importante para mim como pessoa e profissional, né? E hoje estamos aqui, né? Eu tenho essa formação em serviço social, algumas pós-graduações, recentemente terminei um MBA na área de gestão de pessoas também. Estamos aí com alguns desafios dentro da área profissional. Recentemente, né, ano passado, eu iniciei como consultora de RH, algo muito recente, né? Não tenho a sua experiência, né? Fico até com vergonha de vir falar aqui, né? Porque com a experiência que você tem, o que eu tenho para falar, né? Você tem muito a me ensinar, pode ter certeza, porque assim, eu sigo um lema que foi me ensinado por um professor meu, que ele falava o seguinte: se você aprender alguma coisa nova no dia, o dia já valeu a pena, porque você vai dormir melhor que você acordou. E esse é um grande preconceito que as pessoas têm. A gente acha que só aprende com quem é mais velho. Não, a gente aprende com todo mundo, né? A gente aprende com os jovens, com as crianças. Eu gostei, vou pegar uns ganchos em algumas coisas que você falou. Você falou que você começou a trabalhar muito nova. Queria que você contasse um pouco dessa história dos seus primeiros trabalhos. E depois, né, já emendasse falando sobre você foi fazer serviço social. E hoje está no RH.
Isso é uma coisa, Ana Clara, que sempre acontece, que a maioria das pessoas que vêm aqui começaram num caminho e foram para outro. E interessante que você mesmo, jovem, com 10 anos de carreira, você já passou por essa transição, né, por essa mudança. Já, exatamente. Eu lembro como se fosse hoje do meu primeiro dia de trabalho. Assim, eu não tinha noção nenhuma de como seria esse momento. A gente não é preparado na família, na escola. A gente precisava ter essa preparação, esse momento para poder ter essa troca, entender como funciona o mundo do trabalho. O mercado, né? Exatamente. Então, no primeiro dia de trabalho, eu lembro muito bem. Eu sentei numa mesinha assim, minha mãe me deixou para a coordenadora lá da pós-graduação que eu trabalhava numa universidade, inclusive, e aí eu fui cortar rascunho. Foi meu primeiro dia de trabalho, cortando rascunho. Aí a gente foi desenvolvendo as funções, eu fiquei lá quase 2 anos, e aí depois fui trabalhar em outras empresas de grande porte nesse tempo que eu tive aí de experiência profissional. Eu passei por muito do que as outras pessoas estão passando hoje em dia. Então, quem está entrando na geração Z agora no mercado, passou por desafios que eu passei lá atrás. Então, as inseguranças, como que você deve se portar, como que você deve se posicionar. Então, assim, realmente existem os conflitos geracionais, até porque hoje em dia a gente tem várias gerações trabalhando ao mesmo tempo, né? Então, hoje tem empresa que você tem um boomer trabalhando, uma geração X. Que geralmente é o diretor, né? É o dono, é o diretor. Exatamente. Geração X, geração Y, que é os milênios, geração Z, o Alpha tá entrando agora também, os meninos estão começando como jovens aprendizes, é até legal trazer essa contribuição, porque eu tenho feito processos seletivos com os meninos da geração Alpha para empresas na área de aprendiz, às vezes um primeiro emprego. O que eu tenho sentido, né? O posicionamento deles é mais forte do que da geração Z. Então a gente vai ter que aprender a se posicionar, porque senão a gente vai ter que... Nós não vamos conseguir achar profissionais. Esse é o ponto, né? E tem uma questão, né? Eu acho que é esse choque cultural que você está dizendo. Eu quero voltar nas suas experiências, mas só para comentar isso. Esse choque cultural, assim, o boomer, ele foi criado num ambiente social, econômico, completamente diferente, cultural, completamente diferente, né? Eu posso dizer da minha geração, né? A minha geração é aquela geração que ouvia dos pais que você tinha que trabalhar, que o trabalho é mais importante do que tudo, primeiro o trabalho, depois a diversão, de que você tem que entrar numa empresa e aguentar tudo e trabalhar mais horas. A minha geração foi aquela geração que trabalhou e deixou de cuidar da saúde, deixou de cuidar da família, deixou de cuidar do filho, porque tinha que trabalhar. E isso era visto como o que se esperava das pessoas. A geração Y, ela já vinha, e a minha geração X, né, falava, poxa, esses moleques não querem trabalhar. A geração Y já veio com um pouquinho diferente, meio workaholic ainda, mas um pouquinho menos voltada para isso, com mais essa capacidade de vez em quando dar umas paradas e falar, peraí, não é isso não, né, e se repensar. E o que a gente vê na Z em especial, né, é um entendimento que vem de uma mudança cultural, que vem de uma mudança econômica, que vem de uma mudança tecnológica, de que, assim, o trabalhar é importante, sim, mas eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que ter o meu tempo para viver, eu não vou colocar o trabalho à frente das outras coisas, e para a minha geração isso é chocante, né? Eu falo com as pessoas da minha idade, elas falam assim, esse povo não quer trabalhar, eles não querem, eles vão embora. Eu falo, não, gente, é porque a criação é outra, né? Agora, voltando na sua experiência nesse primeiro trabalho, você falou uma coisa que eu achei muito interessante. A faculdade não prepara para o mercado de trabalho. O ensino médio, muito menos, não está nem se discutindo, né, isso. Mas aos 16, 17 anos, você tem que escolher uma profissão. Né, e isso é uma coisa que eu venho discutindo muito por causa do meu filho, na escola dele, com os professores dele. Assim, como que você quer que uma pessoa de 17 anos tenha uma escolha profissional, né, se ele nem foi ensinado sobre o que são as profissões? Né, e eu queria que você me contasse assim, por que você escolheu o serviço social e porque depois foi para um caminho que não é totalmente diferente, mas, né, foi para um outro lado. Com certeza. Olha, eu optei pelo serviço social porque na época eu trabalhava na faculdade, eu consegui uma bolsa para cursar psicologia, que era muito parecida com a área, só que eu pensei assim comigo, eu não sei se eu vou continuar na faculdade, se eu tenho essa pretensão futura de estar aqui permanentemente, e hoje eu vou estudar numa universidade que é uma das melhores do país, eu vou ter acesso a coisas que talvez eu não tenha dentro da particular. É claro que a particular é muito interessante, traz também muito conhecimento, mas eu falei, se eu estou dentro da minha cidade, eu tenho essa oportunidade, eu vou focar nisso. Eu comecei a fazer, num primeiro momento, o meu foco era fazer concurso público, entrar em alguma empresa, ou às vezes ou
prestar, né, o concurso público nessa área de serviço social, de assistência social. O serviço social acaba tendo que trabalhar no serviço público na grande maioria das vezes. Hoje em dia tem algumas empresas que têm esse atendimento social, né, principalmente com pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, empresas que têm muito operacional, tem um assistente social que faz esse acompanhamento, se tem algum problema familiar, alguma coisa. Então, eu coloquei, ou vou trabalhar com empresa, ou vou prestar um concurso. E aí eu comecei a prestar alguns concursos, e aí eu entrei num estágio da CPMA, que é uma central de penas e medidas alternativas de Franca, acredito que vocês têm aqui em Ribeirão Preto também. Quando essa pessoa ela comete um crime de menor potencial ofensivo, ela vai prestar serviço para a comunidade. Então, qual que era o meu papel? Era como se fosse um RH. A pessoa chega, eu faço entrevista com ela, eu tenho uma folha de ponto que eu controlo as horas que ela faz esse serviço à comunidade e eu comunico o juiz se ele está fazendo certinho ou não. Então, eu já trabalhava como RH, né? Um RH. Eu fiquei 2 anos trabalhando com isso. A gente tinha muito mais essa questão do departamento pessoal do que do serviço social. Só que eu nunca tinha tido esse insight de pensar assim, nossa, eu tô trabalhando com RH. Nunca tinha me visto a cabeça isso, até né? porque o RH ele é meio complexo, né? Porque assim, você fazia muito do DP, né? Que é gerenciar a folha, mas também já tinha uma parte do RH, que é a entrevista, né, que é o acompanhamento, que é a gestão dessas pessoas. Sim, exatamente. Então, com isso, depois que eu fui trabalhar com RH, que eu parei pra pensar, cara, eu trabalhei 2 anos com RH e eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E eu fiquei 2 anos lá no serviço público, né, concursada, estagiária, e aí eu comecei a ver algumas coisas que me incomodavam. Então eu era uma pessoa muito pra frente, muito disruptiva, eu gostava de elaborar projeto, fazer coisa diferente. Eu falei, cara, se eu prestar um concurso público e trabalhar nessa área, talvez eu não vou me sentir 100% inclusa naquilo. Eu tô vendo muitas questões de vulnerabilidade que eu não posso fazer nada, eu não posso intervir. Às vezes dentro de uma empresa eu consigo fazer isso, eu consigo ter um resultado melhor, porque tá dentro do meu propósito, né? O serviço público, né, a própria estrutura pública, ela dá muito pouca liberdade de mudança, né? Com certeza. E algumas empresas também, tem algumas empresas que são muito processuais demais, principalmente as empresas familiares, mas é um outro nível de capacidade que você tem de agir sobre a realidade, né? Na empresa privada você consegue mudar coisas, né? Com certeza. E aí passou esse tempo, eu não consegui ser efetivada, né, porque era um contrato. Aí fui trabalhar como auxiliar administrativa numa usina aqui da região. E aí alguns colegas comentaram comigo, por que você não trabalha com RH? Porque tem muitas pessoas que são formadas em serviço social e trabalham com RH. E aí me despertou essa vontade. Eu vi que tinha um MBA na área, eu falei, vou prestar. Se eu entrar, é um sinal de que eu tenho que trabalhar com isso. Sim. Aí deixa eu só comentar isso aí que eu gostei do que você falou, pelo seguinte, porque o RH é uma área que ela é muito inclusiva. Hoje pela manhã eu entrevistei a Otávia Sala, que é professora do curso de RH aqui da FATEC, e a gente estava falando sobre isso, né? No RH, advogado pode atuar, porque o advogado tem a parte da legislação trabalhista, o contador, porque tem a folha de pagamento para fazer e os impostos para pagar, o psicólogo no recrutamento e seleção, né, o educador na parte de treinamento e desenvolvimento, e você acabou de falar uma coisa que eu não tinha pensado, né, e também o serviço social, porque você tem um papel de acolhimento, de entendimento das diferenças das pessoas, das vulnerabilidades dela, que é um papel também, né, do RH dentro das empresas, mas que tem muito mais a ver com a formação do serviço social. Com certeza, e hoje a gente tem uma agenda muito forte de ESG dentro das empresas, com a responsabilidade social, então o papel do assistente social dentro da empresa é muito importante, né? É bem bacana. Aí eu fiquei um tempo lá, saí, trabalhei mais um tempo como auxiliar administrativo, mas eu tava com aquela sensação, eu tava fazendo a pós, eu pensava assim comigo, eu não tô legal nesse lugar que eu tô, não tô me sentindo confortável. Quando a gente fica desconfortável, a gente quer ir pra outro lugar, a gente quer crescer. E aí eu tinha feito um processo seletivo pra uma empresa pra trabalhar como auxiliar de RH, né? E aí congelou a vaga e depois me chamaram pra poder trabalhar. Entrei lá, comecei a trabalhar praticamente sozinha, a menina do RH tirou férias, eu tive que aprender tudo na marra, né? E aí eu fiquei durante um tempo lá, recebi uma proposta de outra empresa para ser uma analista, mas responsável de RH, fiquei durante 1 ano mais ou menos, saí de lá, e aí aconteceu que um dos meus avós faleceram, né, eu tive que ajudar minha família, e eu optei por trabalhar por conta, eu falei, eu vou ficar com a minha família, eles precisam de mim nesse momento. Pra mim era algo, assim, muito temporário, né, até eu me organizar, estabilizar a família novamente, que é um momento muito delicado, né, esse processo de luto, só que eu gostei, começou a dar certo, e eu tô aqui até hoje, graças a Deus. Ou seja, você fez realmente a transição, e aí qual o papel deste curso que você fez nessa transição? Porque uma das coisas que eu venho discutindo muito aqui
que para mim um grande problema, não é da geração Z nem da Alfa, mas das redes sociais, é que estão falando assim o tempo todo. Estudar é besteira, não precisa de formação, né? Para que eu vou para a faculdade? E você que tem formação, que já fez um MBA, assim, tudo que você me contou até agora, a educação teve um ponto, né, fundamental, né? E como que foi esse seu despertar para o RH durante o curso? Porque você disse, eu não conhecia, né, não era uma novidade para mim. No serviço social, eu já tinha tido contato com alguns professores que me falavam, né, olha, você tem perfil para trabalhar em empresa. Eu já tive esse contato, mas eu nunca fui muito a fundo. Quando eu comecei a trabalhar dentro da usina, que me deu esse estalo, eu falei, talvez possa dar certo. Eu comecei a fazer um MBA, mas eu falei assim, não sei se vai dar certo, né? Mas as coisas acabam acontecendo. Às vezes você fazia alguma ação ou outra dentro da empresa, trabalhando como auxiliar administrativo. Vou fazer uma ação de endomarketing aqui, numa área de vendas, vou estimular o pessoal para poder vender mais, se sentir incluso. Então você acaba se integrando aquilo, né? Aí você começa a gostar, você fala, nossa, eu quero trabalhar com RH. Acho que isso faz sentido para mim, eu vou focar nisso. E as coisas foram escalonando de uma forma muito rápida, sabe? Era uma coisa que eu não imaginei que ia chegar nesse ponto. E aí, nesse processo de luto, né, dos meus avós e tudo mais, uma colega minha de profissão falou, a gente tá precisando de uma pessoa que faça processo seletivo aqui dentro. E nesse último trabalho que eu tive como CLT, eu ficava a maioria do tempo trabalhando com processo seletivo, eu fazia recrutamento e seleção. Tinha outras funções, mas o meu foco principal era esse. Então ela falou assim, eu sei que você tem experiência, você quer tentar? Aí eu comecei a prestar serviço para essa empresa e outras foram me procurando. Então foi um processo muito que eu falo assim, as coisas foram acontecendo na minha vida. Eu não esperava que ia chegar nesse nível, mas aconteceu. E foi muito bacana, porque quando você traz para mim do serviço social, ele tem um caráter muito disruptivo. Você vai conversar com alguém do serviço social, você vai perceber isso, não sei se você tem contato. Então assim, ele vem realmente para quebrar os paradigmas e entender o que a gente pode fazer de diferente dentro da estrutura. Então, por exemplo, tá muito quente o lugar, a gente não pode colocar um ventilador, um ar-condicionado, disponibilizar uma água para os funcionários. Isso ninguém pensa, às vezes a pessoa está tão focada no trabalho que ela não consegue isso. E às vezes um assistente social, ele vê os problemas lá dentro da empresa, ele traz soluções que podem se impactar de forma muito positiva na estratégia e no resultado do negócio. Eu acho que tem uma questão que é muito forte no serviço social, que assim, e muito fraco nas empresas. A empresa, ela não é pensada para entender o funcionário no seu todo. Ela entende a pessoa da hora que ela bate o cartão, 8 horas da manhã, e da hora que ela bate o cartão, 6 horas da tarde. Então ela acha que a pessoa vai bater o cartão, vai deixar de existir todos os problemas que existem lá fora, a pessoa vai se dedicar ali e depois ela vai voltar. E pessoas são pessoas, né? Elas têm família, elas têm comunidade, elas têm problemas, e elas estão ali, e eu sempre digo que a empresa é feita para dar problema, porque é um tanto de gente diferente, de idades diferentes, como você falou, de gerações diferentes, com crenças diferentes, com culturas diferentes, com momentos de vida diferentes, mas que tem que conviver 8 horas por dia, juntas. E isso gera, né, todo grupo de trabalhadores, sejam eles de escritório ou de operação, é um grupo social. Existe uma relação social entre as pessoas que estão ali, né? E às vezes a empresa não tem esse olhar. Nem o RH, às vezes, consegue ter esse olhar. Né? Por isso que eu acho legal com certeza. Essa sua experiência. Sim, até porque às vezes o RH ele tem um papel muito tecnocrata, né? Eu vou fazer a folha de pagamento, vou alimentar os vale-transportes, os vale-alimentações. Se tiver algum problema, eu converso, eu vou ser um psicólogo e conversar. Às vezes a pessoa nem é psicóloga, mas às vezes ela tenta resolver esse problema, desenvolver alguma ação para poder estimular o pessoal, mas o foco dela principal é o DPzão e é isso, entendeu? Muitas empresas, apesar de que o DP, de certa forma, é uma área muito... Ela poderia até ser separada do RH, porque são duas coisas diferentes, mas na maioria das empresas é a mesma coisa e às vezes só tem o DP. E as pessoas colocam que é RH, mas na verdade só tem o DP. Exatamente. Agora, você passou por vários locais, né, faculdade, passou pela usina, passou por outras empresas, e recrutamento e seleção é uma área bastante interessante, porque você lida com muita expectativa, né? As pessoas às vezes estão desempregadas há um tempo, elas têm muitas expectativas de que aquilo vai dar certo, e a gente sabe que o processo seletivo ele é um funil, né?
E tem alguma história interessante assim nesses processos que você pode relatar para a gente? Porque essa é uma área que eu adoro, essa área de recrutamento e seleção. Eu também sou apaixonada, inclusive meu foco hoje em dia é no recrutamento e seleção. Eu tenho algumas histórias, é muito recente a minha história, mas eu tenho algumas. Eu gosto de história. Eu estava prestando processo seletivo para essa empresa grande, né, que de vez em quando eu fazia alguns trabalhos pontuais. E aí a gente tinha, né, para uma vaga operacional, diversas vagas em aberto, a gente fazia uma entrevista individual e coletiva, né. E aí surgiu uma mãe com uma criança de colo, tinha 1 ano e pouquinho, mais ou menos, e aí ela estava toda envergonhada com a situação, né, porque, nossa, eu não tinha com quem deixar minha menina, tive que trazer, mas enfim, ela sentou lá, participou do processo, perguntei para ela se ela precisava de alguma coisa, e a gente foi conduzindo assim. E aí no final da entrevista, ela pegou e tinha que fazer um teste. E a menina ainda era de colo, né, não tinha ninguém para poder olhar, ela estava muito enjoadinha, porque querendo ou não, criança, né, às vezes num ambiente diferente acaba estranhando, né? Ficar lá horas, às vezes, esperando. Com certeza. Então aí, o que eu poderia fazer? Eu poderia ser um RH tecnocrata e falar assim, olha, eu não tenho responsabilidade sobre a sua criança, você dá um jeito de fazer esse teste e se vira, ou eu poderia fazer alguma coisa para poder cativar essa candidata, né? Até porque a gente pensa que dentro do recrutamento e seleção, só o candidato tem que cativar o recrutador, e não é assim, a gente precisa trabalhar também a experiência do candidato, como que ela olha a empresa, porque mesmo que ela não fique, né, nessa vaga, ela vai te recomendar para outras pessoas, tem né? o branding, employee branding, né, a marca da empresa empregadora, exatamente, que precisa ser construída, né? Sim, com certeza. E aí eu peguei ela, fiquei desenhando com ela, a gente fez um crachazinho para ela personalizado, como se ela fosse uma candidata, a mãe dela conseguiu fazer o teste, ela participou do processo seletivo e passou no final. Não sei se ela entrou, porque eu não faço parte desse processo, né, de admissão, mas foi uma experiência muito interessante, porque se eu estivesse nessa situação, eu queria me sentir acolhida. A gente sabe o quanto que é difícil, né, o mercado de trabalho para as mulheres, para as mães, no geral. Então, eu vou até além, você falou assim, se você fosse um RH tecnocrata, você falaria, não é minha obrigação. Eu te digo que é mais. A grande maioria das empresas pergunta se você tem filho ou você pretende ter filho agora, então eu já te excluo ali. Né? O processo seletivo, ele é meio cruel. Assim, eu não sou um profissional de RH, mas durante um momento da minha vida eu tinha uma equipe muito grande e eu acabei indo fazer um MBA de RH para entender de gente. E dentro do MBA, o meu TCC foi sobre recrutamento e seleção, porque eu entendi o seguinte, que se você recruta e seleciona bem, todo o resto do RH fica mais fácil. Fica mais fácil treinar, motivar, pensar em carreira, mas se você escolhe a pessoa adequada. E eu tenho uma visão, posso estar enganado, mas assim, minha opinião sobre isso. Assim, o processo seletivo em si, ele é um processo preconceituoso. Então, assim, a pessoa que é da escola A é melhor do que a da escola B. Nem sempre. Né? A pessoa que vem da escola pública é melhor do que a particular. Nem sempre. A pessoa que passou pela empresa X é melhor do que a pessoa que não passou. Nem sempre. E esse é um grande preconceito com a mulher. Né? O preconceito com a mulher que é mãe de filhos pequenos, a mulher recém-casada. Essa pergunta é feita pelos profissionais de recrutamento e seleção. Assim, você tem filho? De qual idade? Quem vai ficar com ele? Por que você não faz essa pergunta para o homem que tem um filho? Quem fica com seu filho? Então, ele, por si só, ele já é de certa forma, preconceituoso. Mas a gente precisa buscar a humanização disso. Né? E aí eu queria já puxar um gancho de uma coisa lá na frente, a gente volta depois, que é o seguinte, você está falando de RH, de processo seletivo, deu um exemplo de uma humanização do processo seletivo, mas, por outro lado, o que a gente tem visto hoje é uma automatização com a inteligência artificial, com tecnologias, com coisa, desse processo. Né? Hoje, grande parte dos processos seletivos são automatizados, o que tira, muitas vezes, a humanização. Como é que você vê o impacto dessas... Eu estou pulando um tanto de assunto aqui para a gente voltar, mas é porque tem que pegar o gancho. Com certeza. Como é que você vê esse impacto dessas tecnologias sobre esse processo que deveria ser tão humano? Com certeza, eu estava até conversando esses dias no meu Instagram sobre isso, né? O que acontece? Às vezes a gente quer facilitar o processo, né? Pular etapas, só que a gente deixa de ter o feeling. A gente precisa ter esse feeling igual você falou, porque igual, por exemplo, eu quero uma pessoa que tenha estudado em faculdade X, mas será que ela tem essa competência necessária, as experiências para tornar interessante esse currículo? Uma inteligência artificial não vai conseguir fazer esse filtro, você entende? Então, assim, é importante, porque tem empresa que recebe 10, 15 mil currículos para uma vaga, é humanamente
possível, né, a gente fazer esse filtro, assim, visto que tem outras vagas em aberto, a pessoa não pode ficar 100% dedicada numa vaga só, mas assim, é usar com cautela, é saber utilizar. Então, o que eu faço muito dentro dos meus processos seletivos, não sei se a gente pode entrar muito a fundo nisso, mas assim, eu tento fazer o mais manual possível. A pessoa entra em contato comigo pelo LinkedIn, vamos entender, vamos dar uma olhada no teu currículo, entender as suas experiências. Muitas vezes eu pego pessoas que não têm nada de experiência, mas têm essa força de vontade. Acho que é muito importante a gente trabalhar isso dentro das empresas. Isso era muito comum antigamente, né? Não é mais, exatamente, perfeito. Eu acho que assim, quando a gente fala de recrutamento e seleção, é interessante a gente trazer o melhor dos dois mundos. Então, trazer um pouco daquilo antigamente, do fio do bigode mesmo, de confiar na pessoa e entender as potencialidades que ela tem, mas também trazer a tecnologia, trazer a tecnologia é uma ferramenta, exatamente, né? Mas assim, isso que você falou para mim é perfeito, assim. Às vezes o candidato, e eu já vi isso muito em processo seletivo, eu quero o cara que estudou numa faculdade pública. Tá, mas quem é esta pessoa? E às vezes é uma pessoa que não vai caber naquela cultura, não tem a ver com a cultura daquela empresa. E você só vai perceber isso no olho no olho, né? E, infelizmente, assim, olha que interessante. Eu criei o podcast para a gente falar desse assunto, mas sabe uma das coisas que mais está sendo interessante para mim no podcast? Eu passo uma hora e pouquinho falando com as pessoas, olhando para a pessoa, conversando com a pessoa. A gente não faz mais isso. Sim. A maioria das pessoas não faz mais isso. E isso é muito rico, né? Porque você compreende o mundo a partir do ponto de vista da outra pessoa. Né? E aí quero pegar um gancho nisso também, que é o seguinte, tá? Você falou uma coisa que eu não tinha pensado, é verdade. A geração Z já está quase 10 anos no mercado de trabalho. Você é a geração Z. Desculpa, a geração C é a Z. Você é a Z. Você já está quase 10 anos e agora já está começando a entrar alfa no mercado. Então, quem está fazendo o processo seletivo da alfa é a Z. Tá, e aí, o que você vê de diferença do profissional da geração Z ao fazer um processo seletivo, ao fazer qualquer atividade de gestão nesse sentido? Você está gerenciando pessoas de certa forma, né? O que você olha? Porque assim, minha geração, a gente sempre olhava a escola, a família, infelizmente ainda tinha isso, o nome, a cor, raça, né? Isso sempre foi. Existia uma coisa no passado, não sei se você não pegou isso, eu tenho certeza, que os anúncios de vaga tinham assim, boa aparência. O que é boa aparência, cara? Né? Como é que eu julgo boa aparência? O que você acha que os profissionais da geração Z trazem de diferente para esses processos? Isso eu converso bastante lá no meu TikTok também. A gente até orienta, né? Não coloca foto, dependendo da situação, não coloca idade, não coloca se você tem filho, se você é casado, porque vai ter esse preconceito e a gente precisa olhar as suas competências. Você sabe falar inglês? Você sabe mexer no Excel? Você sabe desenrolar o trabalho? E isso a nossa geração sabe fazer. Quantas vezes meu pai, por exemplo, é geração X, ele me chama para poder mexer no computador, para poder resolver uma coisa para ele. Então eu acredito que as gerações são muito complementares, um ajuda o outro. Então o conhecimento que ele tem, o know-how de mercado que ele tem, ele traz para mim, mas da mesma forma eu tenho os conhecimentos específicos, seja de tecnologia ou dentro da minha área, eu vou contribuir da mesma forma. Então eu acho que assim, muito das gerações vai se complementar e a gente que é da geração vê muito isso, da questão da competência. Eu não vou olhar o que você é, mas o que você aprendeu e o que você teve de experiência. Isso é um foco muito grande dentro do meu processo seletivo. Eu evito perguntas discriminatórias. A gente tenta fazer um processo mais leve possível, porque tem muitas vezes que uma pessoa não dá certo para uma vaga, mas eu consigo puxar ela para outra. Se eu deixo uma imagem negativa minha, é a Ana Clara que está fazendo a consultoria, não é uma empresa. Sim. Eu estou colocando meu nome à prova. E hoje, com a internet, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Marca hoje é uma coisa, marca profissional, quando a gente fala de marca pessoal, né, com a rede social ela mudou completamente, né? Até a própria presença, né? Você está falando aí do TikTok, coisa. Muitas pessoas ainda veem assim, TikTok é coisa de dancinha. Não, tem tanto de coisa boa pra caramba, conteúdos de altíssima qualidade lá. Eu estou tentando entender, é engraçado isso que você falou do seu pai, né? Entender as linguagens. Eu, por exemplo, entendo bem a linguagem do YouTube, porque o YouTube já é mais antigo e tem a ver com as minhas experiências e tal coisa. Eu não conheço, não consigo entender muito a linguagem do Instagram, do TikTok menos ainda, né? Mas você já é uma pessoa que entende essa linguagem, essa complementaridade dos profissionais vem disso, né? De você ter competências diferentes.
né? Com certeza, sim. E são posicionamentos totalmente diferentes, né? Então, por exemplo, a geração de vocês realmente gosta bastante do YouTube. Então, são vídeos mais demorados, né? São mais detalhistas, porque vocês têm muito disso, né? De ver no detalhe o que pode fazer diferente, né? Eu vejo que o Instagram ele é muito millennial, né? Então, as minhas conquistas, o que eu fiz, eu sou workaholic, eu gosto de fazer as coisas. A geração Z, não. Ela usa o TikTok porque ele é rápido, ele é simples, ele é poucas ideias que a gente fala, né? Ele é muito assertivo. Então, por isso que as pessoas usam muito hoje em dia esse meio de comunicação justamente para poder explicar, trazer novas ideias, trazer posicionamentos. Isso tem sido muito bacana e enriquecedor. E te falar assim que hoje em dia eu gravo um vídeo no TikTok de pijama e sem maquiagem. E dá 50 mil visualizações, 300 mil visualizações. E eu não preciso nem pagar por isso. O Instagram ele é totalmente diferente. Você precisa estar arrumado, precisa estar bem posicionado, porque senão as pessoas não vão ver você no como YouTube, profissional, por exemplo, né? Eu fiquei 1 ano fazendo esse estúdio aqui, porque no YouTube, se a qualidade da imagem tivesse, o som, eu levei 2 meses para acertar o som, porque no YouTube não funciona se não for com um som bom. Então você vê como são linguagens diferentes, completamente diferentes. Mas deixa eu voltar aqui para essa história, porque eu acho que a sua grande riqueza é trazer essa experiência para a gente, porque de certa forma você já não está na ponta, você está ficando no meio já, né? Já tem uma geração. Eu atuo como professor de faculdade e os meus alunos têm 17, 18, 19 anos, né? Então eu estou pegando o alvo. E eu trago muitos professores aqui, converso muito com os professores, converso também na faculdade, e todos estão, assim, todo mundo perdido. Ninguém sabe como lidar com a geração alfa dentro da sala de aula. E eu sempre falo, cara, sabe o que acontece? A nossa aula é chata pra caramba. Nossa aula é chata. Não é o aluno que não está prestando atenção. Ele está acostumado com o TikTok, que é 1 minuto, 30 segundos e muda de assunto. E você quer dar uma aula na lousa de 1 hora falando o mesmo assunto. E no trabalho, que é uma grande reclamação que as pessoas fazem, os profissionais da minha geração e até da geração Y, fazem aquela reclamação assim, o cara, ele chega aqui, ele já quer ser promovido. E há alguns anos eu li um livro, chama The Millennial Leaders. Ele falava sobre a geração Y, não era nem sobre a Z, era sobre a geração Y. E ele falava o seguinte, né? Pensa bem, essa geração ela foi educada com videogame. E o videogame, assim, a meta é clara, eu sei o que eu tenho que fazer, a recompensa é imediata, eu fiz, eu ganho a recompensa, e não tem a ver com o tempo que eu jogo, tem a ver com a minha competência. Se eu sou bom, eu passo de fase, ponto. Você pode jogar muito mais tempo que eu e não ser tão bom quanto eu. O videogame é isso. E aí você chega no mercado de trabalho, é assim, qual é a minha meta? A sua meta está inserida na meta do grupo como um todo, de todas as pessoas. Tá, beleza, eu fiz o que eu precisava, tá aqui, ó, a minha atividade, a minha responsabilidade eu fiz. Cadê meu bônus? Ou cadê minha recompensa? Não, sua recompensa talvez ela venha no final do ano se a empresa bater a meta. E mais do que isso, né? Olha, eu estou fazendo o trabalho do meu chefe, eu sou melhor que o meu chefe, eu sei fazer, eu que estou fazendo para ele, não é ele que está fazendo, eu quero ser promovido. E a pessoa, não, aqui é o seguinte, quando o dono morrer, aí talvez daqui a 5 anos você vai ser promovido. E esse jovem fala assim, cara, não quero, não é o que eu estou afim, né? E ele muda de carreira, ele muda de emprego, ele muda de... E para as gerações que foram educadas de que a profissão, o trabalho era mais importante, isso é chocante. Mas é a realidade e a gente precisa lidar com ela. Como é que você, com o recrutamento e seleção, que eu vejo que hoje é uma grande dificuldade das empresas, lida com essa questão das expectativas da empresa em relação aos profissionais e dos profissionais em relação às empresas? Eu já passei muito por isso. Eu já passei por isso, porque eu sabia fazer o trabalho, eu executava o trabalho e a gente ficava esperando. A gente tem essa ansiedade muito da nossa direção. Tudo ser muito rápido. A gente cresceu junto com a tecnologia. Se eu precisar de uma informação, eu não vou buscar numa enciclopédia, eu vou buscar no Google, no TikTok. Tem gente que está usando, inclusive, o TikTok hoje como o Google. Não sei se você sabia disso. Sim, ou não. E o Google está perdendo espaço para IA, assim, absurdamente. Né? Sim, exatamente. Então, assim, o que eu vejo como geração Z?
a gente precisa aprender a trabalhar um pouco da paciência, porque as coisas não vão acontecer de uma hora para outra, a gente precisa ser preparado para isso. Não adianta ter competência técnica e não ter competência comportamental, e isso a gente aprende com o tempo, mas ao mesmo tempo eu vejo das empresas um posicionamento como 20, 30 anos atrás. Eles querem trazer tecnologias, trazer novas funções de trabalho, mas ao mesmo tempo eles estão presos a um tempo que a pessoa ficava 10 anos fazendo a mesma função, ganhando o mesmo salário com dissídio. Ainda falava com muito orgulho, ó, esse aqui é meu funcionário, ele tá aqui há 20 anos fazendo a mesma coisa, eu tenho muito orgulho dele. E a gente tá falando de relação de trabalho, é dinheiro pra cá, trabalho pra lá. E a nossa geração pensa muito nisso, sabe? Uhum. E olha, eu vejo que isso é uma forma muito, como eu posso dizer, muito honesta de olhar para a coisa, né? Porque isso que você falou é perfeito. A pessoa passa 30 anos trabalhando na empresa e no final dá uma canetinha para ela e fala, olha, parabéns, né, um bombom, e acho que estou fazendo muita coisa. E eu sempre tive, como profissional e depois como consultor, sempre tive essa relação assim, ó, é trabalho, eu estou aqui porque eu preciso do dinheiro. Lógico, eu vou viver grande parte do meu dia aqui, então tem que ser um ambiente que eu me sinta à vontade, que eu tenha outras satisfações, porque não é só o dinheiro que nos satisfaz. Uhum. Mas a relação de trabalho é uma relação de troca, né? E a gente tem que ter essa tranquilidade de saber assim, porque quando o geração Z ou agora a Alfa fala isso, para a outra geração, fala assim, tá vendo? O cara só quer saber de dinheiro. Não é que ele quer saber de dinheiro. É que você quer dar para ele muito mais obrigação do que você está pagando para ele, do outro lado, para ele fazer, né? É uma troca que precisa ser mais honesta. Com certeza. Aí você vai entrar dentro de uma hora operacional, igual eu faço muito processo seletivo, aí o cara quer pagar R$1.700 para a pessoa trabalhar de segunda a sábado, não dá um vale transporte, que tem que ser dado por lei, mas a pessoa não dá, vale alimentação, não dá nada. Aí ele espera que a pessoa entregue acima da média, que seja uma pessoa já formada com faculdade em andamento e não sei o que. Ele exige muito. O que está acontecendo com a minha geração? Uma terceirização. Sim. Eles estão fazendo Uber, estão fazendo iFood, não sei se pode falar o nome das empresas. Mas assim, nesses aplicativos de entrega, tem muita gente da minha idade, porque assim, o cara pensa assim, em 2 semanas, eu tiro esses 1.700, pra que eu vou querer estabilidade? Sim. Eu ganho às vezes o dobro disso trabalhando o mês inteiro. Esse ponto é um ponto, assim, é uma discussão bem profunda. Uhum. Se você quiser, nós entramos nela também, porque eu gosto dessa discussão. Eu concordo com você. Eu acho que as empresas ainda pensam o salário de uma forma muito, uma relação muito de exploração ainda. A história do salário mínimo, ela é muito necessária, mas, por outro lado, ela transforma isso como um referencial para tudo. Todo mundo, a empresa acha que pode pagar salário mínimo, que é um resultado absurdo. Então, concordo com você. Eu não concordo com uma visão que hoje está sendo muito divulgada de que ser CLT é ruim e que não estudar é ruim, que estudar é ruim. Isso eu não concordo. Você sabia que a geração alfa está se xingando, chamando um CLT? Seu pai é CLT. Isso, exatamente. E assim, é uma má interpretação do que é, porque a CLT, na verdade, é uma lei que foi criada para proteger os trabalhadores, porque antes não tinha nem isso, né? Sim, você não tinha nem esses direitos, né? Sim. E dá para se ganhar muito dinheiro sendo CLT. Com certeza. Grandes profissões com isso. Mas a minha grande preocupação com isso, que você falou, e eu concordo, eu vejo isso acontecendo, é muito comum a pessoa pensar assim, pô, eu vou entregar pizza, no iFood eu vou ganhar mais do que isso, eu vou pro Uber e vou ganhar mais do que isso. E não está errado, mas assim, a vida profissional ela é muito longa, né? Então, assim, me choca muito, você participa de processo seletivo, você sabe, às vezes a empresa fala assim, o cara tem 45 anos, ele está velho pra vaga. Cara, 45 anos, a pessoa está no meio da vida profissional, ela começou a trabalhar com 18, aos 45 ela não tem, né, nem 30, tem 20 e poucos anos de trabalho, mas ela ainda vai até os 65, então ela tem mais 20 anos para frente, então não está velha. Mas as empresas enxergam assim, né? Quem hoje está com a minha idade, 50 e poucos anos, a gente sabe que ainda vai trabalhar mais 10, 15. Então, para quem está hoje com 18, 19, 20, você ainda tem mais 40 anos de vida profissional. E esse tipo de trabalho, ele não te dá aquilo que você já me contou aqui da sua experiência. Você tem 10 anos de coisa, mas, poxa, olha tudo que você construiu. Hoje você pode prestar um serviço, ser uma consultora, porque nesses 10 anos você cortou papel, né? Você fez recrutamento de profissionais, você trabalhou.
esta vivência, ela é muito importante. E quem vai para esse caminho não está construindo essa vivência. E eu acho que essas pessoas que têm este pensamento hoje vão se arrepender dele daqui a 10, 15 anos. Né? Ela está pensando no curto prazo, e isso a gente pode extrapolar para, por exemplo, você falou do TikTok. O TikTok para você é uma ferramenta de trabalho, mas sua profissão é recrutamento de seleção. Muita gente está vendo isso como uma profissão. Beleza, ótimo. Mas essa profissão vai durar 20, 30, 40 anos. Então é uma discussão muito válida, né? Porque a gente está falando. E aí, dentro de um contexto, né, Ana Clara, que eu nem sei que profissões vão existir daqui a 10 anos. Sim. Quais existirão? Então, o que será substituído pela AI e o que não será? Com certeza. Trazendo um pouco antes da gente conversar sobre isso, que você tinha falado dessa provocação, eu concordo muito com o que você traz, porque realmente trabalhar para os outros me ensinou o que eu deveria fazer e o que eu deveria fazer de diferente do que eu aprendi. E justamente eu converso bastante, inclusive com os jovens aprendizes lá dentro do TikTok sobre isso, porque a internet ela te dá uma falsa sensação de que se você trabalhar vendendo curso, fazendo marketing digital, você vai ganhar milhões de reais, vai ter uma Lamborghini com 20 anos. É uma falsa promessa de uma prosperidade que não vai acontecer de uma forma lícita. Então, assim, você precisa passar pelos processos, pelos caminhos para você alcançar o que você quer. E às vezes vai demorar, é moroso isso. Então, trabalhar essa paciência do jovem é complexo, porque o cara pensa assim, putz, eu tô ganhando R$1.700, tem um cara da minha idade que já tem uma Lamborghini na garagem. Que às vezes nem é da Lamborghini, ele só alugou para fazer o vídeo, mas... Pegou umas sacolas, de loja de luxo, ó, tô usando só roupa de marca agora, faz igual eu que você vai vencer na vida. Então, realmente é muito complexo. E quando a gente fala de profissão, realmente as profissões operacionais, elas estão sendo sim substituídas por tecnologias, por robôs. Então futuramente, quem garante que não vai ser um drone igual lá na China, por exemplo, que vai entregar comida? Então você realmente precisa se profissionalizar, e aí tá a questão realmente da educação, tanto que ela é importante, porque você não precisa necessariamente trabalhar com isso, mas vai ser um aporte para você se no dia da manhã você precisar, entendeu? Eu acho que a grande preocupação que eu tenho, e discuto isso com muitas pessoas, é essa. Vou dar um exemplo saindo disso que nós estamos falando, mas sobre o mesmo tema. Por exemplo, a inteligência artificial ela tem sido muito utilizada na área de direito para fazer a análise inicial de uma peça jurídica. Então, assim, que leis que encaixam nisso aqui? Eu estou com uma ação judicial, que lei que encaixa nisso aqui? Que jurisprudência encaixa nisso aqui? Isso era um trabalho que antes era feito pelo jovem advogado. Aquele o estagiário que chegou, né, no escritório, ou aquele cara que acabou de se formar, que ainda é bacharel, não fez a OAB ainda, ou acabou de fazer a OAB, mas é um jovem. Ele fazia isso. E isso dava para ele uma vivência, uma experiência, um know-how muito grande, que lá na frente, quando ele se transformava num advogado sênior, ele tinha essa capacidade de olhar para uma peça jurídica e falar, pô, peraí, isso aqui encaixa isso, é assim que eu tenho que escrever. E a inteligência artificial está substituindo isso. Ótimo, para quem já é um profissional sênior, um advogado sênior, isso não vai mudar nada. Mas para aquele jovem que está começando, ele não vai criar esta experiência. E esse é um impacto importante. Eu acho que, e eu quero sua visão sobre isso, porque assim, eu ouço muito pessoas mais velhas falando isso, a gente está num momento de virada, eu vejo no mercado profissional. Essa visão que você acabou de falar, que a pessoa fala, é melhor eu trabalhar num Uber, que eu vou ganhar mais do que no CLT. Uma visão corretíssima de que as empresas não valorizam, na grande maioria, não vou generalizar, mas a grande maioria não valorizam o funcionário. Mas, do outro lado, uma ruptura nas profissões que a gente ainda não entendeu o impacto, a gente não sabe qual é o tamanho do impacto. E este jovem, seja da geração alfa, seja da geração Z, ele está muito perdido em todas essas mudanças. E como você faz, né, parte de uma geração e está convivendo com a outra, eu queria me ensine isso aí, porque eu estou perdido. Vixe, é bem mais complexo do que você imagina, tá? Até a gente que é da área, eu fiz até uma entrevista esses tempos pro pessoal da EPTV sobre isso, sobre o impacto da IA nas relações de trabalho, nos empregos.
Tem muitas áreas que vão se fortalecer dentro da área de tecnologia, do agronegócio, mas a gente tem que entender que mesmo que várias dessas profissões sejam substituídas por robôs, ainda há excelência humana. Então, esse feeling de mercado, esse know-how que a pessoa precisa ter, esse conhecimento, dificilmente vai ser substituído. Se você for bom no que você faz, você vai ter, sim, um vasto caminho aí pela frente. A gente conversa bastante sobre isso hoje em dia, porque com a internet, né, com acesso à faculdade, hoje você tem uma concorrência muito maior do que há 20, 30 anos atrás. Por exemplo, um advogado. Lá na minha cidade tem 3 faculdades de direito, 3 ou 2, e assim, super excelente. Sempre vai ter mercado, só que você vai ter que se posicionar, saber vender seu peixe, ter um trabalho diferenciado. Não, veja você, né? Você é uma jovem profissional de RH, mas você tem uma presença muito forte na internet. Os profissionais mais experientes não têm essa presença. E muitas vezes isso vai fazer uma diferença muito grande daqui a 1, 2, 5 anos. Né? Sim, com certeza. Isso me pegou muito quando eu fui entrar pra internet, porque eu sempre senti que o RH, ele era fechadinho numa salinha. Eu nunca gostei de ficar fechada na sala. Toda vez que eu tava na empresa, eu andava nos setores, perguntava se tinha alguma coisa que a gente podia fazer de diferente. Esse caráter muito interventivo, que eu acho que até é muito do serviço social, que nem eu te falei. Sim. É bom num ponto? É. Só que em alguns momentos é interessante que esse RH ele seja um pouco mais submerso dentro das rotinas de trabalho, fique mais quietinho. Então é do perfil do RH ele ser mais fechado. Só que eu senti? Justamente isso que você me trouxe. Eu não tive esse apoio, eu não tive alguém que me ensinasse como que eu devia trabalhar. Então hoje eu vejo como um propósito ensinar as novas gerações a se posicionarem. Olha, isso não tá legal, isso não tá bacana. E hoje como consultora eu tenho essa liberdade, né? Se eu estivesse trabalhando numa empresa, eu já não conseguiria. Mas você sabe que isso é uma questão cultural? A minha geração, e aí os gestores de RH, a gente tinha uma visão que é o seguinte: se eu ensinar o que eu sei, o outro vai tomar meu lugar. Isso é muito comum nas empresas. Se eu ensinar o que eu sei, o outro vai tomar meu lugar. Então, eu vou guardar o que eu sei e não vou ensinar para o outro. E essa é uma visão que, assim, por mais ultrapassada que ela seja, ela continua existindo nas empresas. Você falar assim que o RH deveria ficar um pouco mais... no contrário, né? O RH devia estar na empresa, conversando com as pessoas, né? Convivendo, mas eu vejo, perfeito o que você falou, eu vejo sim profissionais de RH que querem se resguardar, existe uma certa ritualidade, né, na profissão, isso é muito comum nas profissões, né, da pose, vamos dizer assim, né, sim. Que eu acho que a sua geração, ela quebra muito isso, né, sim. Quebra sim. O RH, ele vem para administrar e mediar conflitos, né, e interesses, tanto da empresa quanto do funcionário. Então, a gente acaba vendo também que o RH, ele é tão funcionário quanto. Qual que é o problema também, às vezes, de uma intervenção muito radical, né? Ele pode colocar o dele em jogo. Então, é muito importante a gente tomar cuidado, né, nesse caráter interventivo. Eu falo até bastante para os colegas de profissão que são da área de RH. Eu já me ferrei muito por isso, porque eu queria tentar ajudar, a pessoa interpretava de outra forma. Sim. Não, mas o RH, ele tem que ter um posicionamento mais fechado, ele não pode ser amigo de ninguém, ele não Sim. pode conversar, porque isso pode atrapalhar. Eu não enxergo dessa forma, mas eu falei, eu vou trabalhar por conta, porque eu acredito que eu vou conseguir trazer da minha personalidade, do que eu acredito, e eu vou conseguir ajudar pessoas. Tem pessoas que são mais introspectivas, trabalham com RH e tudo bem. Sim. Mas eu acredito que a gente precisa mesclar essas personalidades dentro do RH pra gente ter um resultado diferente, né? Agora, você hoje é uma consultora, principalmente de recrutamento e seleção, e as empresas te buscam para selecionar pessoas. A empresa sabe o que quer? Não sabe. E aí, o que acontece na maioria das vezes, tá? A gente faz todo um levantamento de expectativa, só que a empresa fala, eu quero alguém que seja igual ao fulano, beleza, mas o fulano, ele vai atender a necessidade que você está buscando atualmente? Acontece muito igual você trouxe a questão do preconceito. Ah, porque eu não quero contratar mãe, eu não quero contratar um menino novo. Aí você vai ver que é uma função que exige que essa pessoa tenha um cuidado, por exemplo, no hospital, que tenha um cuidado, que seja uma pessoa que esteja atenta, que esteja lá presente. Ninguém melhor que minha mãe para poder fazer isso, né? Então, assim, por exemplo, eu quero uma pessoa rápida, esperta, ligeira, que faça as coisas rápido. Um menino novo vai conseguir fazer isso. Por que você tá querendo deixar um menino novo de lado? Ou, eu não quero contratar uma pessoa mais velha porque ela não vai conseguir mexer no computador. Tem muitas pessoas que eu conheço que são melhores que eu. Melhores, Então, assim, qual que é o problema? Eles me trazem os requisitos, né, os diferenciais, o que a gente tem que cortar, só que na maioria das vezes a gente acaba contratando ao contrário, a pessoa que eles não queriam. Então, o papel do RH é muito também de fazer essas intermediações. Então, eu sei que você me trouxe isso, mas e se a gente fizer diferente? Sim. O que você acha da gente trazer por essa perspectiva? O processo de recrutamento e seleção é muito comercial. Então, quem trabalha com essa parte precisa saber conversar, mediar. Olha, ele não tem tal requisito, mas e se a gente der uma chance e ver como que vai ser? Porque ele tem outros pontos positivos em cima disso, né? Vou dar um exemplo prático que você está falando. Eu
atuei muitos anos em empresas de distribuição, com equipes de venda, equipes de logística, e dou consultoria nessa área. E já trabalhei no Brasil inteiro, em 7 estados diferentes, com isso. Cada região, cada lugar, cada empresa é um vendedor diferente, é um profissional diferente, com características diferentes. Eu já cheguei em lugares que o perfil adequado do vendedor era um cara mais novo, sem muita obrigação, e em outros que assim, tinha que pegar o cara mais velho, o profissional mais velho, com mais experiência, com mais responsabilidade, para vender o mesmo produto, porque tem a ver com a cultura do local, tem a ver com a cultura da empresa, tem a ver, isso tudo tem que ser levado em consideração, e eu vejo muito isso que você falou, né, assim, eu queria que você contratasse uma pessoa igual àquela, pô, mas aquela ali, qual é a história dela, né? Às vezes você está olhando para a coisa errada, você acha que ela é boa porque ela tem formada na escola tal, não, ela é boa porque ela sabe conversar, ou ela é boa por outro motivo. Você acredita em quase uma hora que nós estamos conversando, não, né? Nossa, não acredito, passou tão rápido, né? E aí eu queria, antes da gente encerrar, te pedir mais uma dica, que você nos ensine mais uma coisa aqui. Você falou muito sobre tanto a geração Z quanto a Alpha, de que ela tem muitos pontos positivos, eu concordo, né, uma capacidade de aprendizagem absurda, uma capacidade da adaptação muito grande, uma vivência com a tecnologia que é fundamental, e também você falou de pontos negativos, uma ansiedade, né, uma insegurança, uma certa... Isso aí vem sendo discutido em vários aspectos, essa questão emocional também. Quais são as características, as competências, né, as habilidades que você vê que são importantes? E aí você pode, falando até com esse jovem que está buscando trabalho, o que é importante desenvolver como competência para que você possa conseguir se posicionar e buscar uma carreira? Bacana, a gente até tinha falado no Instagram um dia, a gente vê muita questão da adaptabilidade, então a pessoa ela tem que saber se adaptar às situações, e essa geração ela é muito ligada nisso, então ela consegue mesclar nos ambientes muito fácil, e a resiliência. Então você saber lidar com esses desafios e conseguir ter uma tomada de decisão assertiva, consciente, que você não deixa levar pela emoção, porque o que eu vejo muito, né? Muitos jovens dessa geração, eles levam muito pela emoção. Então às vezes, eu tô chateado com algo, eu vou brigar, ou eu vou expor na internet, eu vou falar porque eu tô chateado. A gente fala muito do revenge quitting, né, que é quando a pessoa ela se demite por vingança. Então assim, a gente deixar um pouco de lado essa parte emocional e ver o que a gente tem de competência, a gente pode melhorar, a gente pode fazer diferente. Essa resiliência vai ser muito importante para isso, porque você começa a entender de uma outra forma. Quando eu comecei a trabalhar por conta, eu senti que assim, mudou 360 a minha cabeça, porque hoje eu penso como uma empresa e não como um funcionário. Então assim, se você tem essa vontade de trabalhar para você entender como funciona a empresa, é muito importante essa questão de ser adaptável e ter essa resiliência dentro de si. Eu vejo uma coisa que todo mundo fala, eu vou ser empreendedor, eu quero ser empreendedor, empreendedorismo é fundamental, tem curso de empreendedorismo para tudo quanto é lado. Com certeza. As empresas falam, mas nem todas as pessoas são empreendedoras. Você que hoje está empreendendo, você sabe, porque para ser empreendedor, além daquilo que você faz, você tem que entender de imposto, você tem que entender de propaganda, de marketing, de tanto de coisa diferente, e às vezes não é o que eu quero, né? E eu, da mesma forma que você falou que existe uma pressão nas redes sociais de vai vender um curso, vai vender não sei o que, você vai ter uma Lamborghini, tem uma pressão do outro lado também, né? Mostrando assim que você tem que ser empreendedor, você tem, cara, nem sempre, não é para todo mundo. Com certeza. Né? Agora, tem uma competência que eu vejo que a minha geração também tem todas as gerações têm uma dificuldade muito grande com isso, e que para mim é o grande problema que eu vejo nas empresas, que é a questão da comunicação. Como que você acha que e aí eu quero desfazer meus preconceitos aqui. O que você acha da capacidade de comunicação da geração Z e da geração Y? Olha, Z e Alpha. Hoje eu vejo que a nossa geração ela é muito assertiva. Você percebe que, assim, é papum. Se precisar falar alguma coisa, fala, não tem medo. Assim, as outras gerações, elas são mais cautelosas na comunicação. Isso é um ponto muito positivo, só que às vezes elas deixam de expressar alguma coisa que seria positivo por medo do que as pessoas vão falar. Eu vejo que a geração Z, ela já vem totalmente contrária a isso. Eu não tô nem aí porque você pensa de mim. Se você quiser criar polêmica, melhor ainda, porque eu vou estar mais visível, vou ter visibilidade. Então, assim, são gerações diferentes. Eu acho que uma e a outra, né, tem coisas a se complementar.
alimentar, a gente ter um pouco mais dessa questão de ser audacioso, mas ao mesmo tempo também ser criterioso, tomar cuidado com o que a gente fala. Ter esse, assim, o que eu ia te falar que eu tava até pensando aqui agora para poder te passar. Eu acho que falta muito nessas novas gerações um direcionamento da sociedade, não só da família, dos familiares, dos amigos, mas das empresas, das escolas, das faculdades, igual a gente está falando, porque muitas dessas ansiedades, desses momentos de conflito que tem da geração Z dentro das empresas é falta de direcionamento. Eu acho que é o meu, não, pode falar. Pode continuar? Pode, tranquilo. Então, assim, eu vejo que falta esse direcionamento, a gente precisa ser redirecionado, a gente precisa de alguém que seja o espelho pra gente. Por que muita gente quer trabalhar com marketing digital? Porque ele é o espelho de muita gente. Sim. Eu vejo lá na internet, é isso que eu acredito que é a verdade. Quanto a tocar o telefone aqui, a gente tá batendo papo. Então tá bom, tranquilo. Tranquilo. Eu que esqueci ligado. Eu vejo, assim, tem uma questão, e aí eu já vejo, é uma diferença que eu vejo da Z para alfa. Você já falou isso aqui, mas só para resgatar, porque eu acho que é um aprendizado importante. A Z, ela usa mais o Instagram um pouco, e o Instagram, ele é isso que você falou, de que é as minhas conquistas, quem eu sou, a roupa que eu estou usando, olha o lugar que eu estou, a minha viagem. Então, é uma geração que se expõe, e que se expõe no sentido de mostrar. E meu filho é alfa, né, tá com 17 anos hoje, e já é uma geração assim, ele não se expõe. Eles não publicam nada, eles não se expõem de jeito nenhum, eles são muito mais conscientes dessa individualidade do que um pouco da Y na transição para Z ali, né, que é aquela coisa do Instagram, né, de mostrar. E eu vejo que esta diferença, ela já é muito importante, porque como a geração alfa está entrando no mercado de trabalho agora, eu acho que as empresas vão sentir essa diferença, né? É o que você falou. Na geração Y e na transição da Y para Z, essa coisa de ter a exposição na internet. Então, eu vou fazer uma revenge quit, né, porque eu vou expor todo mundo, isso é mais comum. Na geração alfa, dificilmente eu acho que isso vai acontecer, né, porque eles são muito mais conscientes. Você consegue perceber essa diferença? Consigo. Tanto que quando a gente fala das frustrações dentro das empresas, a geração Z tem muito essa necessidade de carga. Eu tinha muito disso. Eu quero ser uma analista sênior, eu quero postar no LinkedIn que eu tô fazendo tal curso, eu quero que o mundo me veja. A gente vê que a alfa é totalmente diferente. Tem até um termo para isso, se chama nonchalant. Não sei se você já ouviu falar, uma pessoa mais introspecta, mais quieta, mais na dela, mas eu acredito que a pandemia foi muito importante para esse processo, porque esses jovens, eles foram criados muito introspectivos, né, dentro da casa deles, não iam pra escola, não tinham essas relações sociais, agora que eles estão começando a ter esse contato. Essa geração nova não gosta de sair, não gosta de festa, não gosta de beber, é uma geração muito wellness, então gosta de academia, gosta de uma vida saudável, então a gente tá vendo um novo progresso dentro dessa geração de uma forma positiva, mas com algumas coisas diferentes da Z, né? Sim. Bom, infelizmente, temos 1 hora e eu ficaria aqui mais tempo, porque eu tenho uma outra entrevista marcada para daqui a pouco, senão eu ficaria. Porque o assunto está muito legal. Tem um tanto de coisa que a gente tinha falado aqui para falar, com certeza. Nem começamos a falar ainda de tudo. Mas eu queria que você, antes de eu encerrar, né, falasse um pouco assim, você é uma profissional jovem, mas com muita atitude. Eu acho que te invejo, eu vou lhe dizer que muitas pessoas, eu já estou com consultoria há quase 20 anos, e muitas pessoas me procuram da minha idade e falam assim, nossa, eu queria ser consultor, eu queria ter... E eu falo, você tem estômago, porque ser consultor é o seguinte, você não sabe quanto você vai ganhar, se você vai ter cliente, se não vai ter cliente, se você Exatamente. vai... E tem que ter um estômago fantástico para isso, e você, né, se propôs a isso, então isso já é um grande diferencial. Então, o que você fala tanto para a sua geração, né, tem muita gente ainda perdida aí, tem gente da minha idade perdida também, e para essa geração alfa que está chegando, o que você dá de dica para essas pessoas? Eu dou de dica, bom, vamos lá, encontre seu propósito. Eu sei que é muito clichê falar isso, né, todo mundo fala isso provavelmente nos podcasts, mas quando você encontra algo que você gosta, que você tem essa afinidade, que você vê que tem um motivo do porquê você está ali, né, porque você está acordando todo dia, as coisas começam a funcionar. Quando eu me encontrei profissionalmente, como pessoa também, eu consegui ver mais a fundo o meu propósito, as coisas começaram a andar na minha vida. Então eu acho que é isso que falta muito para as novas gerações, entender o propósito e ter o autoconhecimento.
conhecimento. O que eu tenho de bom e eu posso usar para ajudar outras pessoas, e o que eu posso melhorar para ficar cada vez melhor, né? Sim. Poder ajudar e contribuir, porque eu acredito que é muito isso, sabe? A nossa geração é muito coletiva, a geração Z. Então, o que eu posso fazer para impactar não só eu, mas as pessoas à minha volta? Eu acho que isso é muito importante, a gente precisa focar nisso. Né? Acho que a gente vê muito pouco isso, né? Sim. Propósito. Sim. Eu acho que essa sua visão de propósito vem também da sua formação, né? Com certeza. Eu acho que tem muito a ver com isso. E interessante o que você falou, né? Porque a primeira vez que eu publiquei algo sobre carreira foi lá em 2009, você nem era nascido ainda, eu estava muito jovem. Tinha 10 anos. Estava bem jovem, que esse livro ali, Não Deixa a Vida Me Levar, que é um livro da editora Saraiva. E eu falo nesse livro exatamente o que você falou. Exatamente. Eu falo assim, olha, as pessoas perguntam assim, qual é a carreira do futuro? Todo ano sai, né? Lista de carreiras do futuro. Qual é a carreira que você deve escolher para ganhar dinheiro? Aquelas coisas assim. E eu sempre falo o seguinte, escolhe o que você gosta e faz bem feito e faz com amor, porque tudo que você faz com amor, você vai ser bom. Você pode ser um palhaço, você pode ser qualquer coisa. Pode ser um ator, pode ser um músico, pode ser um palhaço. Se você for bom naquilo que você faz, você vai ganhar dinheiro. O dinheiro vai vir na competência que você tem. São carreiras mais difíceis? São, lógico. Né? Você vai ter que se destacar muito. Isso é uma discussão que eu tenho muito hoje com outros pais e no colégio, né? Porque assim, existe essa pressão, não, meu filho tem que escolher a carreira X, porque a carreira X dá dinheiro. Eu falo, tá, você vai criar uma pessoa infeliz, né? Que vai se arrepender, que vai mudar de carreira, porque está fazendo o que não quer. Eu acredito muito nisso que você falou, né? Quando a gente acha o nosso propósito, ou seja, o que eu faço com amor, o que eu gosto de fazer, eu trabalho sábado, né? Você sai lá de Franca para vir para Ribeirão num sábado à tarde, por quê? Porque você está fazendo algo que você gosta. Né? Então, isso a gente deixa de trabalhar, né, e passa a ter um propósito. Eu acho que realmente você entendeu o sentido da coisa. Que bom, fico feliz, mas ainda tenho muito que aprender. Não, todos nós temos. Exatamente. E, gente, é isso, né? Assim, Ana Clara é uma pessoa jovem, sim, mas uma profissional muito experiente, com uma visão de carreira muito madura, exatamente porque a gente não é idade. Você falou isso no processo seletivo, não é a idade que a gente tem que olhar. Quem é essa pessoa? Qual a capacidade que ela tem? Como ela pensa o mundo? Que experiências ela teve? Né? Teve uma das coisas que você falou aqui lá atrás, quando a gente estava preparando a entrevista, que é isso, né? Assim, quais são as suas experiências e quais são as suas influências, né? Com quem eu me relaciono, quem está me ensinando, né? Porque a gente está aprendendo o tempo todo. Com né? certeza. Então, o Somos Mais Que Um, ele nasceu lá atrás como uma série de palestras para falar de carreira, sempre com esse objetivo de entender que não tem um caminho só, que o caminho se faz caminhando, que a carreira é uma trilha que cada um desenha a sua pelas experiências, elas vão acontecendo, como você falou. E aqui nessa nova fase do Somos Mais Que Um, que é o podcast, eu tenho aprendido isso com pessoas de profissões muito diferentes, de caminhos muito diferentes. Eu entrevistei aqui desde um tatuador até um grande empresário, e todos falam a mesma coisa, né? Não era o que eu pensava, mas isso foi o caminho que eu trilhei, o caminho que eu escolhi, e é isso que é a carreira. Então, se você gosta desse tipo de assunto, se você se interessa por isso, não deixe de nos seguir aqui. A gente está fazendo umas mudanças, o podcast é novo, mas em breve nós vamos começar com os cortes, inclusive com o canal de TikTok. Sei, vou ajudar você. Então, preciso de ajuda nisso. E se você gostou, não deixe de nos seguir, acompanhar as outras entrevistas. Quero te agradecer demais pela sua presença e até a próxima.